Oi, meu nome é Thalita e eu vou fazer algumas resoluções do livro do Senjo, no capítulo 2, sobre condução de calor. Bem, o primeiro exercício é esse aqui falando o seguinte: um tanque solar, a absorção de energia solar pode ser modelada com geração de calor. E ele dá a função, né, de geração de calor, né, em função de alguns parâmetros, e onde o Ezinho zero é a taxa de absorção de calor na superfície superior por unidade de volume. Essa geração de calor minúsculo 5 costuma ser específica, que nem aqui por volume. E B é uma constante. Obtém a relação de taxa total de geração de calor na camada de água da área da superfície A e espessura L no topo do tanque. Então, como a gente pode ver aqui, a geração de calor, aqui vem a energia solar, e a geração de calor vai de 0 até L, na direção X. A direção X é essa aqui que está desenhada. E aí, para você obter a geração de calor total, você simplesmente pegar essa função aqui e integrá-la na direção X, né? E aí, é isso que a gente está fazendo aqui. Aí você pega que vai ser a geração, a taxa geral de geração, e a gente vai pegar a função dada, E0, que é o inicial, EZ elevado a menos BX, porque esse E0 aqui vai ser a taxa de geração superior, bem aqui em cima, e aqui vai ser o que vai mudar em relação ao X. E aí, a taxa, como eu falei, que ela é em relação ao volume, né? Então, aí você coloca aqui que é o volume, que é a dx, né? É como se a gente vai colocar só em dx, aí você coloca multiplicado pela área, que é constante. E aí você coloca os limites da integral, que é de 0 até L, né? E aí você vê que A e o E0, a geração inicial, né? No topo, são constantes. Bem, e aí então você coloca para fora da integral. E aí tem esse aqui sobra em relação ao dx, então você integra em relação ao x, né? E aí, integrando essa exponencial em relação ao x, né? A integral vai ser só a exponencial, né? E aí você vai aplicar os limites, né? De 0 a L. E aí você aplicando os limites de 0 a L, você obtém esse aqui, né? O L menos o 0 aqui. E aí você vê que o exponencial elevado a menos 0 dá 1. E aí você resolvendo a equação, você consegue achar que a geração de energia total é essa bem aqui. A vezes a geração inicial em relação ao parâmetro B, vezes essa fórmula aqui. Bem simples. Agora um mais conceitual. Falando sobre a equação de condução de calor. Considera um meio cuja equação de condução de calor na forma mais simples é essa. Um R sobre a derivada em relação ao R, do RK, derivada do T em relação a dr, mais a geração que é igual a zero. Bem, essa parece muito a equação geral da condução de calor, né? Com a diferença mais ou menos que aqui não tem, ela não muda com o tempo, né? Porque aqui seria o C derivada de T sobre da temperatura em função do tempo, e aqui já está zerado, né? Então ela não varia com o tempo. E essa é a primeira pergunta, né? A transferência de calor é permanente ou transiente? Bem, permanente seria se ela não muda com o tempo, né? E transiente se a temperatura mudasse com o tempo. E como você vê como isso aqui é zerado, ela é permanente. E você pode ver que essa equação aqui ela é uma equação de condução que está em coordenadas cilíndricas, né? Porque você pode ver esse parâmetro com R aqui, eles estão derivando em relação a R. Ele pergunta se a transferência de calor é uni, bi ou tridimensional. Como você pode ver, ele tá a equação é só em relação a R. Aqui, como eu falei, como em coordenadas cilíndricas, teria que ter as outras coordenadas, né? Por exemplo, R, θ e Z, né? Então, assim, só tem em relação a R. Então, ela é unidimensional, não unidirecional. Unidirecional é sobre o fluxo do calor, né? Que vai para uma direção. Aqui a gente está falando sobre a dimensionalidade. Ela só tem uma dimensão, a dimensão que ela é em função do R, tá? O fato de ser direcional já é outra situação. Aqui a gente está falando se ela é uni, bi ou tridimensional.
E aí, a geração de calor no meio, bem, a geração de calor no meio, porque aqui você pode ver já na própria fórmula que não é zerado, né? Ele está considerando. Esse aqui é o parâmetro, é o termo para geração no meio. Quando, dentro do meio, a geração de calor. Então, a geração, né? Deixa eu aqui do ok 203 aqui. E a condutividade térmica do meio é constante ou variável? Bem, a condutividade, ela é pela equação aqui variável. Porque você pode ver que a constante aqui, ela está dentro ainda da derivada em relação a R. Então, teoricamente, essa equação está demonstrando que ela vai variar em relação ao raio. Comumente, essa equação, quando a condutividade não é variável, ela não aparece aqui dentro. Ela vai fora aqui, e aí, por exemplo, quando não tem condutividade, ela zera, ou aqui divide por K. Mas aqui, só pelo fato dela estar dentro da derivada, ela vai variar com a raio, então ela é variável. Bem, agora nós temos esse tipo de essa daqui, né? Que já vai aplicar mais uma questão mais prática, né? Aí tá escrito assim, ó. Considera uma panela de aço para ferver água em um fogão elétrico. A seção inferior da panela tem espessura de 0,3 centímetros e diâmetro de 20 centímetros. Uma boca de fogão consome 1.250 watts de potência durante seu uso. E o 85% do calor é transferido uniformemente para a panela. A transferência de calor da superfície superior do fundo da panela para a água ocorre através de convecção, que ocorre o processo bem aqui dentro, na água, com coeficiente de transferência de calor H. Considerando que a condutividade térmica é constante e a transferência de calor é unidimensional, expressa a formulação matemática, que é a equação diferencial, e condições de contorno. Então, a gente tem que fazer a formulação e a condição de contorno desse problema de condução de calor durante operação permanente. Então, assim como a gente discutiu ali, a operação permanente, aqui a gente vai gerar, não vai ser em função do tempo, e ele vai ser dimensional também. Aqui está deixando claro que não resolveu o problema, então é só mais uma questão de ver a equação, a formulação matemática e a condição de contorno. Bem, aqui, apesar da panela ser, né, para ser cilíndrica, né, você pode ver que, aqui, por exemplo, na direção aqui de 0 a L, do fundo da panela de 0 a L vai até em relação a X. Então, na verdade, é um caso de paredes planas, né, do fundo da panela até chegar na parte da água. Então, e aí tem essa espessura da panela de 0 a L. Então, é só de paredes planas, a parede inferior da panela e a parede superior da panela de aço. Ela só tem um formato, né? A equação para paredes planas vai ser da condição do fundo da panela, vai ser a derivada do x em relação à constante de condutividade, o dt, é parcial, né? Da temperatura em relação ao dx mais a geração. Essa aqui é a forma geral, né? Em relação a essa aqui, ρ, c, a parcial da temperatura em relação ao tempo. Bem, aqui como a gente pode ver, como o problema apontou, o regime é permanente, então a gente zera aqui, essa parte aqui, porque a temperatura não muda com o tempo. E daí, aqui a geração, como não tem geração, você também zera. Como você pode ver, só vai sobrar essa parte aqui. E a gente já pode sair da parcial para a derivada, porque como a gente viu que não vai variar em função do tempo só em relação ao x, então a gente já pode colocar como se fosse uma variável só. E aí ele é igual a zero. E agora pediu, aí você já fez o equacionamento, agora pedindo as equações de contorno. Bem, a equação de contorno vai ser a definição do fluxo, o fluxo vai ser a taxa em relação à área, né? E aí como é que a taxa, ela foi dada, né? 1.250, e aí diz que foi utilizado 85% do calor transferido, né? Então, aí a taxa é essa, 1.250 vezes 85%, e a área vai ser a área do fundo da panela, que é πr ao quadrado, né? 0,1 metro, 0,1. Ali foi falado que o diâmetro são 20 centímetros, então o raio é 10 centímetros. E aí você dividindo, você consegue achar o fluxo em watts por metro quadrado, 33.820 watts por metro quadrado. Agora definindo as condições de contorno. Bem, as condições de contorno é para você definir as condições, por exemplo, aqui no 0 e L. Bem, em 0,
A gente utiliza aqui a equação da taxa de condução, né? Aqui no ponto zero, né? Aqui é a condução de calor, menos K dt sobre dx no ponto zero, que esse aqui dá a taxa. E aí a gente foi calculada, né? Então vai ser, por exemplo, por fluxo dado, mas assim, foi dado, né? A gente só calculou antes. E aí em x igual a L a gente usa a mesma fórmula de taxa, né? De calor. E aí ela é o índice de convecção, vezes esse aqui é a lei de resfriamento de Newton, né? Esse aqui é a lei baseada na lei de Fourier. E aí em temperatura de L, que é na superfície, menos a temperatura na água, né? Que é infinita. Que aqui é a lei de resfriamento de Newton. E aí você pode ver que a gente consegue definir os parâmetros do contorno. E é isso.